Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar. O Vasco joga amanhã, né, contra a equipe do Criciúma em São Januário, um jogo importantíssimo, um jogo decisivo, né, que o Vasco pode até garantir o acesso em caso de vitória amanhã contra o Criciúma. Então, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Somos aí mais de 174 mil vascaínos. Estamos buscando aí os 175 mil e a sua inscrição vai ajudar demais. Então, se inscreva aí se você não for inscrito e vamos que vamos. A vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente começa. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, a Mais Ágil está aqui para te ajudar. É só você vir aqui no link que está na descrição desse vídeo, você clica, vai ser direcionado lá para o WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, a Mais Ágil está pronta aí para te ajudar. Você pode ter um dinheirinho preso lá no FGTS e você nem sabe, né? Então a Mais Ágil está aí para tirar todas as suas dúvidas. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado e lá no WhatsApp vai ser muito bem atendido, beleza? Bom, vamos lá, né? Amanhã o Vasco tem esse confronto aí importantíssimo, né? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode praticamente sacramentar o seu acesso, o seu retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em caso de uma combinação aí de resultados. E a combinação é a seguinte, eu já até postei um vídeo aqui falando sobre isso, mas não custa nada, né, relembrar aqui para todo mundo. O Vasco precisa amanhã da seguinte combinação de resultados para conseguir praticamente sacramentar, né, o seu acesso. Não vai ser 100% de certeza, mas vai ser 99,99, enfim. Vai ficar faltando mesmo só aquele pontinho matemático. O Vasco precisa vencer a equipe do Criciúma e o Vasco vencendo o Criciúma, o Vasco tem que torcer por dois resultados. A vitória do Londrina contra o Sport e também o empate entre Ituano e Sampaio Corrêa. Todos esses jogos vão acontecer ali no mesmo horário, né, de Vasco e Criciúma. Todo mundo vai jogar no sábado, 4h30 da tarde. Então o Vasco tem que vencer aí a equipe do Criciúma e torcer por esses resultados, né? Se o Londrina, jogando lá em Londrina, venceu o Sport e a partida entre Ituano e Sampaio Corrêa, que acontece na cidade de Itu, terminar empatada, o Vasco praticamente sacramenta o seu acesso, porque vai ficar ali com 6 pontos de vantagem, faltando 2 rodadas, né, para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então serão 6 pontos, tendo 6 para disputar, as equipes vão ter que tirar ali o saldo de gol, e o Vasco tem uma vantagem considerável ali, né, no saldo de gol em relação às equipes concorrentes. Enfim, amanhã é aquele jogo para o Vasco jogar com tranquilidade, né, para o Vasco não se desesperar. O Vasco é o time que tem a vantagem, a gente tem ali que administrar essa vantagem, né? A gente tem uma equipe melhor que a do Criciúma, com todo respeito à equipe do Criciúma, que tá ali na briga ainda, né? E no primeiro turno foi um jogo muito difícil contra o Criciúma. O Vasco conseguiu vencer por 1-0, mas foi um jogo muito difícil, né? O Criciúma pressionou bastante o Vasco, mas enfim, o Vasco tem todas as possibilidades de vencer o Criciúma. E se os resultados não acontecerem, o Vasco tem também todas as possibilidades do mundo para poder vencer o Sampaio Corrêa na quinta-feira. E aí, meu amigo, se vencer o Criciúma amanhã e vencer o Sampaio Corrêa na quinta-feira, aí realmente não tem mais choro nem vela, né? Aí acabou. Aí pode o Sport continuar chorando aí no STJD, né? Eu até postei um vídeo hoje mais cedo, né? O presidente do Sport aí tentando de todas as formas culpar o Vasco pela confusão que a torcida dele fez no jogo lá do último domingo. Enfim, o Vasco vencendo esses 2 jogos em casa, o Vasco vai garantir o seu acesso, e aí o jogo contra o Ituano na última rodada vai ser só para cumprir tabela mesmo, né? Vai ser só pra gente ir lá em Itu passear
e sacramentar esse acesso. Mas é claro, né? Esses 2 jogos em São Januário serão muito difíceis. Amanhã o Vasco tem um reforço importantíssimo. Aliás, 2 reforços, né, importantíssimos nas arquibancadas, que é a volta da Força Jovem e a volta também da Ira Jovem. As 2 principais torcidas organizadas do Vasco estarão de volta amanhã, né? Estavam suspensas aí. A Força estava suspensa por mais de 9 anos, desde aquela confusão lá contra o Atlético Paranaense, no jogo que o Vasco foi rebaixado em 2013, onde a Força Jovem foi punida injustamente, porque se não fosse a Força Jovem, teria acontecido uma tragédia naquele jogo, né? A torcida do Vasco teria ali sido uma... Vou usar até uma palavra mais pesada. Teria sido massacrada ali pela torcida do Atlético Paranaense, que foi lá para invadir o setor do Vasco, e a Força Jovem conseguiu ali, de certa forma, defender, né, os vascaínos que estavam ali. E a torcida Ira Jovem estava suspensa aí por 3 meses, né? Há 3 meses atrás, por conta de uma bomba jogada ali na arquibancada, que a polícia relatou, etc e tal, e aconteceu a punição para a Ira Jovem, que também está de volta nesse jogo aí contra a equipe do Criciúma. Então o Vasco terá esses 2 reforços aí na arquibancada, né? As 2 principais organizadas do clube, Força Jovem e Ira Jovem, estarão de volta. E eu tenho certeza que as 2 vão fazer muita diferença aí nas arquibancadas. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz um pouquinho para a Ira Jovem, não sei o quê, mas todo mundo é vascaíno, as torcidas são feitas ali para apoiar o Vasco, e eu tenho certeza que amanhã também vai estar todo mundo unido ali para apoiar o Vasco rumo a essa vitória que vai ser fundamental para o acesso, né? Bom, o Vasco amanhã pode ter uma mudança muito importante no meio-campo, porque o Alex Teixeira, que entrou muito bem nas 2 últimas partidas que ele pôde jogar, né? Porque o Alex jogou muito bem contra a equipe do Operário, onde ele entrou e fez 2 gols e garantiu ali a vitória do Vasco. Depois ele ficou suspenso, né, pro jogo seguinte, cumpriu a suspensão, voltou no jogo contra o Sport Recife, e no jogo contra o Sport ele entrou no segundo tempo e garantiu ali o empate, né, porque ele que sofre o pênalti ali nos acréscimos, o pênalti que o Raniel guarda, e acontece toda aquela confusão, né. Então, assim, existe fortes rumores, né, da possibilidade do Alex Teixeira ser o titular amanhã na vaga do Nenê. Existe sim essa possibilidade. Eu, sinceramente, eu acho que o Jorginho vai entrar com o Nenê e vai deixar o Alex Teixeira para o segundo tempo, mas não me surpreenderia se o Alex Teixeira fosse o titular no jogo de amanhã. Existe sim essa possibilidade. O Marlon Gomes, que estava como dúvida, né, porque levou uma pancada ali na cabeça no jogo contra o Sport, tá confirmado, vai para o jogo, tá confirmado para o jogo de amanhã contra o Criciúma. Quem também está confirmado é o Ignaldo, que sofreu essa semana aí uma perda na família, né? A sua madrastra acabou falecendo lá no Maranhão, e ele foi até liberado de um treino, mas enfim, depois trabalhou normalmente, está confirmado, vai jogar amanhã. Então o Ignaldo também está nesse jogo. O Léo Matos está de volta depois de ter cumprido suspensão, e o Miranda ter jogado na lateral direita. Então o Vasco está assim, praticamente com o time todo 100%, né, liberado, é força total para esse jogo contra o Criciúma. Não tem, assim, nenhuma dúvida. Só os jogadores que realmente já estão sem condições, como o Gabriel Dias, né, lateral direito, que teve que passar por uma cirurgia, o Riquelme, lateral esquerdo, que também teve que passar por uma cirurgia. Fora isso, tá todo mundo liberado para esse jogo de amanhã contra o Criciúma, e eu tenho certeza que o Vasco vai aí com força máxima, e acredito eu que o Jorginho vai escalar o Nenê e vai deixar o Alex Teixeira como opção para o segundo tempo. Léo Matos de volta na direita, enfim, fora isso, não deve ter aí muitas alterações no time do Vasco. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã com o pré-jogo para falar mais aí sobre o Vasco. Inclusive tem informação sobre o Fábio Gomes, sobre o Luiz Henrique, sobre o Quinteiro, que são jogadores que não devem continuar no Vasco para a temporada de 2023. Matheus Barbosa e Juninho também não devem continuar, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, porque nesse momento tá todo mundo focado aí nesse jogo contra o Criciúma, que é fundamental para o acesso do Vasco. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, deixa o seu like, se inscreva, fui!